Amigo ouvinte, bom dia. Eu me chamo Ezo da Rocha, sou do canal do Evangelho Rocha. No YouTube, quero meditar alguma coisa aqui. Lhe convido a vir comigo. Meditar em algo bem interessante. Louvado seja Deus. Diz assim, nas minhas pesquisas aqui, gosto sempre de pesquisar, para mim é um lazer, uma obrigação, é um devocional. Eu me sinto bem, eu gosto de fazer isso, graças a Deus. Diz o seguinte, em Marcos, Bíblia Sagrada, Marcos 1,15 diz, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é se arrepender? É renunciar. Renunciar de certas coisas, como diz, está escrito, examine-se o homem a si mesmo, né? E veja se é digno, se está digno de uma vida com Deus, né? Apesar das nossas falhas, nossos pecados, que todo mundo tem, inclusive eu, você e todos, João disse, outros sabem que nessa terra não há ninguém que não peque. Mas existe aqueles que são dominados pelo pecado. Aí é pior, né? Existe o dominador e o dominado. Quem está em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você peca para se cumprir a palavra de Deus, né? Que não há ninguém que não peque, mas ele não tem domínio. Eu acho que um homem dominado pelo pecado é se acordar segunda-feira embriagado. Segunda-feira de manhã embriagado. Isso não só uma semana ou um dia, pode acontecer, mas sempre embriagado, sempre, todo dia, como eu vejo aqui na minha rua. Todo dia passa gente embriagada, todo dia. Aí o pecado domina, né? Tem que ver isso aí. Aí você tem que renunciar a essa vida, seja ela qual for, e não agrada a Deus que está te fazendo mal, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus disse, arrependei-vos. 3 vezes ele fala. 3 vezes, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Eu digo para você também, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus está aberto a todos, né? Todos podem participar, sem exceção de pessoa, de cor, de raça, tribo ou nação. Louvado seja o seu nome. Aí depois de estabelecer um cabeça de praia, não entendi bem esse termo, o que quer dizer aqui, mas vamos avante, da vida. Louvado seja Deus. Da vida divina numa existência humana comum. Jesus, afinal, entrou na cena pública para revelar toda sua vida e torná-la acessível ao mundo. Ou seja, Jesus veio ao mundo, né? Se esvaziou de sua glória, porque ele é o Filho de Deus e herdeiro de tudo que Deus tem, né? Se esvaziou de sua glória, tornou-se carne, veio ao mundo. E entrou na cena pública com a sua vida, com o seu exemplo, ensinando e pedindo que o povo seguisse.
Porque o cristão, o que é ser um cristão? Um seguidor de Cristo. E ele simplesmente, com as suas atitudes, me conquistou. Né? Foi o legado que eu recebi da minha mãe. Eu aprovei, eu acho maravilhoso, e vivo, e estou no caminho. Não sei se agradando ele totalmente, não sei se fazendo tudo o perfeito, não, mas estou no caminho. E me acho uma pessoa razoável, tenho um motivo para fazer isso aqui, me acho razoável. Não é? Pecar qualquer um peca, errar qualquer um erra. Mas quando se está no caminho, se isso desviar, é bem melhor. Vamos lá. E tentando obedecer a palavra, né? Não como toda ela pede, ninguém consegue fazer isso. Mas como ninguém tem mérito para ser salvo, é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, eu permaneço no caminho. Aleluia. Peço a você que se arrepende e também entre nesse caminho. E receba o passaporte para o céu, né? Porque é o único caminho. Que conduz a Deus é Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Pronto. Aí está tudo, né? Aí Jesus entrou na cena bíblica, fez o que fez, como você conhece. Se não conhecer, vá a sua palavra. Procuro conhecê-lo, porque ele disse, o homem erra e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Porque quem revela isso é as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Se você ainda não está no caminho ou se recusa a fazê-lo, pelo menos leia a palavra. Leia, só leia. Um dia ele vai se revelar para você. Como ele se revelou para mim, eu só fazia ler. Nunca tomei a decisão. Dos 16 até os 25. 9 anos sem me decidir. Graças a Deus vivi, né? Porque quando se morre, segue seu juízo, né? E você vê que nessa vida a gente pode morrer a qualquer momento. Louvado seja Deus. Jesus, afinal, entrou na cena pública para revelar a todos a sua vida e torná-la acessível ao mundo. Aleluia. Quer dizer, qualquer pessoa tem acesso. O Evangelho de Marcos relata que foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o Evangelho é que nos revela a vontade de Deus, o caminho da verdade e uma vida santa, útil e agradável a Deus. Né? E ele fala 3 vezes aqui, ó. Em Mateus 3:2, ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E Mateus 10:7. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. No meu caso, né? Eu me arrependi, realmente. O mundo não me agrada mais, eu não vejo razão para viver mais nessa vida de aquilo que o mundo oferece, não me sinto bem, não gosto, não quero. Não boto meu coração lá, não boto, não é interessante mais para mim. E agora, né? À medida que eu seguir, no meu caso agora que eu sou um seguidor, eu tenho que pregar que está próximo do reino dos céus. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Estou dizendo para você, arrependei-vos que está próximo do reino dos céus. Primeiro me disseram que estava próximo, agora eu passei a seguir e digo para você a mesma coisa. Está vendo como é interessante, como é forte? Louvado seja Deus.
Aleluia. No relato de Mateus sobre as obras e as palavras de Jesus, a fórmula repetidamente usada é bem conhecida. 3 vezes ele falou, como eu acabei de dizer, né? Louvado seja o nome do Senhor. É uma convocação a que reconsideremos o modo como temos levado a vida, à luz do fato que agora, na presença de Jesus, temos a opção de viver dentro da área de alcance imediato dos eternos desígnios de Deus, de inserir a nossa vida na vida dele. Agora você vai, faz um exame de si mesmo, né? Faça um exame de si mesmo, da sua vida, desde quando você começou a entender a realidade da vida e escolha a opção, se você aprovar, de viver dentro da área do alcance dos desígnios de Deus. Porque você tem que ter, para você receber a salvação, tem que ser uma vida inserida na vida dele. Ou seja, você tem primeiro que crer, né? Arrepender-se e crer. Obedecer e permanecer na sua palavra. Crer, se arrepender, crer, né? Obedecer, receber primeiro, aliás, crer, arrepender, crer, receber, obedecer e permanecer neles. 5 requisitos para você ter a sua vida inserida na dele. Ele diz: eu sou a árvore, vós sois os ramos. Aquele que estiver inserido em mim ou enxertado em mim, como um galho numa árvore qualquer, você tem vida. Recebe a vida de Jesus. Porque ele é a vida. Ele diz: eu sou a vida. O caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, se o galho estiver nele, como numa árvore dessa qualquer, enquanto ele estiver nele, ele tem vida. Se você arrancar e jogar fora, ele murcha, ele seca. Ele não serve mais para nada. Porque a vida que dava a ele era a árvore, que é Jesus, ele que nos dá a vida. Ele diz: venham a mim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você quer ter essa vida, você tem que ser inserido nele. Você querer e fazer o que eu acabei de dizer, né? Porque ele é a vida. Fora dele não há vida. Não há vida. E a vida que ele dá é essa vida e por fim a vida eterna. E não é interessante você viver aqui, depois que morre tudo se acaba. Não, como disse, não, negativo. A partir daí é que você vai viver de verdade. Ou para o bem, viver eternamente com ele, ou para o mal, viver eternamente longe dele. E cabe a você decidir isso, porque ele te deu livre-arbítrio. Que Deus te abençoe. Vá lá no canal do Evangelho. Aí em cima, no topo do vídeo, eu vou inserir as mensagens, algumas mensagens dantes pregadas aqui, meditadas. Espero que você tenha sido edificado e que Deus nos dê uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.